Olá, eu sou o professor Luiz Guilherme e nessa aula nós vamos falar sobre frações. O meu problema inicial é o seguinte: eu tenho uma figura aqui, um polígono, que é chamado de octógono, e eu tenho uma parte dele que está pintada de vermelho. Eu quero saber qual é a fração que essa parte vermelha representa. Para isso, o que eu vou fazer? Inicialmente, contar em quantas partes iguais esse meu octógono foi dividido. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, essa informação eu já sei. Quantas partes o meu octógono foi dividido? Em 8 partes iguais. Aí, eu preciso saber quantas partes estão pintadas. Bem, partes pintadas são 1, 2, 3, 4, 5. Como que eu vou representar isso na forma de fração? Bem, primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui uma barra, e eu vou colocar um número aqui em cima e outro número aqui embaixo. A pergunta é, quem é o número de cima? Bem, o número de cima é a quantidade de partes que estão pintadas de vermelho, que é um total de 5. Então, vou colocar aqui o número 5. E quem é o número que vem aqui embaixo? Bem, o número de baixo é a quantidade total de partes que o meu octógono foi dividido. E essa quantidade total é igual a 8. Então, vou colocar aqui na parte de baixo da minha fração o número 8. Aí, eu tenho a minha fração. O meu octógono tem de partes vermelhas 5. E o total de partes dele é 8. Ou seja, 5 partes de 8 estão pintadas de vermelho. Vamos agora falar sobre numerador e denominador. Imagina que eu tenho essa fração, 5 sobre 8. O número 5, que é o número que vem em cima, ele é chamado de numerador. E o número 8, que é o número que vem embaixo, ele é chamado de denominador. Então, nessa fração 5 sobre 8, o 5 é o meu numerador e o 8 é o meu denominador. De uma forma geral, então, em qualquer fração, a parte de cima é chamada de numerador e a parte de baixo é chamada de denominador. Algumas frações podem ser classificadas como fração própria. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu pego a fração 3 sobre 4. Essa fração é uma fração própria, mas eu preciso saber por que eu classifico ela como própria. Bem, o motivo é esse. Uma fração é chamada de própria quando o numerador é menor do que o denominador. No caso dessa fração, eu tenho que 3 é menor do que 4. E como 3 é o número que está em cima, ou seja, é o numerador, e 4 é o número que está embaixo, é o denominador, eu verifiquei que o numerador é menor do que o denominador. Ou seja, eu posso dizer que a fração 3 sobre 4 é uma fração própria. Uma outra classificação é a fração imprópria. Vamos pegar como exemplo de fração imprópria a fração 11 sobre 5. O que está ocorrendo aqui? Eu estou pegando 11 partes de algo que foi dividido em 5 partes. E aí, a característica que eu tenho nessa fração é que o numerador é maior do que ou igual ao denominador. Então, quando ocorre isso de o numerador ser maior do que ou igual ao denominador, como é o caso 11 é maior do que ou igual a 5, eu posso dizer que eu tenho uma fração imprópria. Então, 11 sobre 5 é classificado como fração imprópria. Uma classificação que as frações também podem ter é a de fração aparente. Como exemplo, eu vou pegar a fração 15 terços ou 15 sobre 3. Como que eu posso afirmar que 15 terços é uma fração aparente? Bem, no caso, uma fração aparente é aquela que ocorre o seguinte:
o numerador é múltiplo do denominador. Como o meu numerador aqui, que é a parte de cima, é o 15, e o meu denominador é a parte de baixo, que é o 3, eu consigo verificar. Por quê? Porque 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Ou seja, 3 multiplicado por alguém é igual a 15. Então, 15 é um múltiplo de 3. Ou também posso dizer que 15 é divisível por 3. Então, quando isso ocorre, eu digo que eu tenho uma fração aparente. No caso aqui, ó, 15 sobre 3 é classificado como fração aparente. Eu tenho aqui um quadro de resumo do que a gente viu. Lembrando que a fração própria é aquela em que o numerador é menor do que o denominador. Por exemplo, 1 sobre 2 é uma fração própria. 3 sobre 4 é uma fração própria. E aí, a fração imprópria é aquela que o numerador é maior do que ou igual ao denominador. Exemplos: 4 sobre 3 é uma fração imprópria. Se eu tiver 15 sobre 8, também é uma fração imprópria. Se eu tiver 2 sobre 2, é uma fração imprópria, porque aqui eu estou dizendo que o numerador é maior do que ou igual ao denominador. E essa fração 2 sobre 2, ela também poderia ser jogada aqui na fração aparente, porque a fração aparente é aquela em que o numerador é múltiplo do denominador. Então, eu poderia ter a fração 2 sobre 2, eu poderia ter, por exemplo, 18 sobre 6 é uma fração aparente e também é imprópria. Eu poderia ter, por exemplo, 56 sobre 7. Ela é uma fração aparente, porque 56 é múltiplo de 7. E ela é uma fração imprópria, porque 56 é maior do que ou igual a 7. Então, toda fração aparente também é uma fração imprópria. Indique a fração correspondente à parte pintada da figura. Eu tenho aqui essa figura, que é um triângulo, e esse triângulo foi dividido em quantas partes iguais? Bem, partes iguais eu tenho 1, 2, 3 partes iguais. Se eu quero a fração que representa a parte pintada dessa figura, eu vou contar quantas partes pintadas num total de, então, 1, 2 partes pintadas. Eu vou colocar isso no numerador, num total de 1, 2, 3 partes. Então, no denominador, eu vou colocar 3. Então, a fração que representa a parte pintada da figura é quanto? É 2 sobre 3, ou 2/3. Aqui eu tenho uma figura dividida em 3 partes iguais. E essas 3 partes estão pintadas. Ou seja, a fração que representa a parte pintada da figura é 3 sobre 3. Então, ó, 3 partes pintadas em uma figura que foi dividida em 3 partes iguais. E aí eu posso dizer que essa fração 3 sobre 3 é uma fração imprópria, porque eu tenho o numerador maior do que ou igual ao denominador, e também é uma fração aparente, porque o numerador é múltiplo do denominador. 3 é múltiplo de 3. Agora, eu tenho uma figura que foi dividida em 1, 2, 3, 4 partes iguais. E a parte pintada é uma só. Então, eu tenho uma parte de 4 que estão pintadas. A fração que representa isso é a fração 1 sobre 4, ou 1/4. E essa fração eu posso chamar de fração própria. Por quê? Porque 1 é menor do que 4. O numerador é menor do que o denominador. A figura que eu tenho agora é um pentágono. Esse pentágono foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Só que essas 5 partes não bastaram. Eu precisei de outro pentágono aqui com mais partes pintadas. Então, no total, eu tenho quantas partes? Bem, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu já sei que eu tenho 9 partes pintadas. O meu numerador é igual a 9.
Agora, quem vai ser o meu denominador? Bem, o meu denominador, eu tenho que olhar a figura original. A figura original é o pentágono. E o pentágono está dividido em 5 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu estou pegando 9 partes de uma figura que foi dividida em 5 partes iguais. Esse caso é um caso de fração imprópria, né? A fração imprópria, ela vai ocorrer ou quando eu pinto a minha figura inteira, ou quando eu tenho uma figura inteira pintada e preciso de outras figuras, né? Eu preciso repetir a mesma figura para continuar tomando partes. E aí eu caio no caso de fração imprópria. Essa figura aqui, ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais, e eu estou tomando 3 partes, né? 1, 2, 3 partes estão pintadas. Então, a fração que representa a parte pintada na figura é 3 partes num total de 6. É 3 sobre 6. Eu tenho agora uma figura que foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E dessas 8 partes, quantas partes estão pintadas? Bem, eu tenho 1, 2, 3 partes pintadas. Como que eu represento isso na forma de fração? Eu vou ter 3 partes de algo que foi dividido em 8 partes iguais. Ou seja, a fração que representa a parte pintada dessa figura é 3 sobre 8 ou 3 oitavos. Colorir a fração indicada na figura. A fração que eu tenho é 1/3. E eu quero pintar 1/3 dessa figura. Como ela já está dividida em 3 partes iguais, basta que eu pinte uma dessas partes. Então, vou até aqui, ó, 1/3 da minha figura está pintado. Agora, 3 oitavos. Eu preciso pintar 3 partes de uma figura que foi dividida em 8 partes iguais. Então, a minha figura aqui já está dividida em 8 partes iguais. O que eu vou fazer? Somente pintar as 3 partes. 1, 2, 3 partes. E aí, eu tenho que essa parte em verde representa 3 oitavos dessa figura. Nessa figura, eu tenho que pintar 5 partes de algo que foi dividido em 6 partes. Como esse hexágono aqui já está dividido em 6 partes iguais, o que eu vou fazer? Eu vou pintar essas 5 partes que eu quero. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes de algo que foi dividido em 6 partes iguais. Ou seja, eu tenho 5/6 da minha figura pintada. O último caso que eu tenho é esse aqui. Eu preciso pintar 5/5 dessa figura. Ou seja, ela já está dividida em 5 partes. Esse pentágono já foi dividido em 5 partes. Eu preciso pintar 5 dessas partes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 partes da figura que foi dividida em 5 partes iguais. Ou seja, eu tenho a figura inteira pintada. Identifique as frações como própria, imprópria e aparente. Lembrando que a fração própria é aquela que tem o numerador menor do que o denominador. 1 é menor do que 2. Então, posso escrever que essa fração é uma fração própria. Então, vamos escrever aqui, ó, fração própria. Agora, vamos testar as outras. 7 é menor do que 5? Não. 21 é menor do que 3? Não. Então, a única fração própria que eu tinha era 1 sobre 2. Então, já tem aqui uma fração própria. Agora, vamos ver quais dessas são frações impróprias. A fração imprópria é aquela em que o numerador é maior do que ou igual ao denominador. 7 é maior do que ou igual a 5? Verdade. Então, 7 sobre 5, ou 7/5, é uma fração imprópria. Então, vamos escrever isso, ó. 7 sobre 5 é uma fração imprópria. E 21 sobre 3? Bem, 21 é maior do que 3. Eu posso escrever, então, que 21 sobre 3 também é uma fração imprópria. Então, vou escrever aqui, ó, 21 sobre 3, fração imprópria.
A. Agora, eu tenho aqui as minhas duas frações impróprias. Será que existe alguma fração aparente? Vamos testar. O que é uma fração aparente? Uma fração aparente é aquela que o numerador é múltiplo do denominador. E uma fração aparente, ela sempre vai ser imprópria. O 7 é múltiplo de 5? Não. Então, 7/5 não é aparente. 21 é múltiplo de 3? Sim, porque 3 vezes 7 é igual a 21. Então, posso dizer que a 21/3, além de ser uma fração imprópria, é uma fração aparente. Então, eu vou marcar aqui que essa aqui também é classificada como fração aparente. Ou seja, eu tenho agora o meu exercício terminado. Eu tenho uma fração que é própria apenas, uma fração que é imprópria apenas e uma fração que, além de imprópria, também é fração aparente. Escreva as frações correspondentes aos pontos A, B e C. Bem, se eu quero representar isso aqui na forma de fração, o ponto A, o ponto B e o ponto C, a primeira coisa que eu faço é descobrir entre 0 e 1 em quantas partes eu dividi esse segmento. Eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, o que eu posso já afirmar? Que o A, o B e o C serão frações com 8 no denominador. Então, o A é alguma coisa sobre 8, o B também é alguma coisa sobre 8 e o C também é alguma coisa sobre 8. Porque eu dividi a minha distância de 0 até 1 em 8 partes iguais. O meu segmento de 0 a 1 está dividido em 8 partes iguais. E aí eu conto a quantidade de partes para chegar no A. Ó. De 0 até A, eu tenho uma parte, né? Então, eu tenho uma divisão. Ou seja, A é a mesma coisa que 1 sobre 8. A posição do A é a posição 1/8. A posição do B, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o B é um representante de 5 sobre 8. E o C? Bem, se aqui é 5 sobre 8, né, é a quinta parte, se eu andar mais uma, eu chego no 6. Ou seja, o C representa a fração 6/8. Escreva as frações correspondentes aos pontos A, B, C e D. Para descobrir as frações correspondentes, eu tenho que ver em quantas partes iguais eu dividi a minha unidade, né? De 0 a 1, um segmento unitário, um segmento de tamanho 1. Bem, dá para perceber que eu dividi em 1, 2, 3 partes iguais. Então, as minhas frações terão 3 no denominador. Quem é a fração que representa o A? O A, ele é igual a quanto? Bem, o A, eu andei uma parte. Então, 1 de algo que foi dividido em 3. Posso escrever, então, que o A é igual a 1 sobre 3. E o B? Bem, o B, eu andei quanto para chegar até o B? Eu andei 1, 2, 3, 4 trechos. Então, o B é igual a 4 terços. E para chegar no C? Para chegar no C, eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, né? 6 trechos. Então, posso escrever que o C é igual a 6 sobre 3. E, finalmente, o ponto D aqui. Eu tenho que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, eu estou andando aqui para chegar no D, 8 partes da minha unidade, que foi dividida em 3 partes iguais. O que eu posso fazer também, aproveitando esse exercício, é classificar as frações. Então, no caso aqui do A, que é 1/3, eu tenho uma fração própria. Por quê? Porque o meu numerador é menor do que o denominador. E dá para perceber que o A é um ponto que está entre 0 e 1 e ele é diferente de 1. Então, se eu coloco essa representação de pontos
e eu tenho um ponto entre 0 e 1 diferente de 1, o que eu vou ter? Eu vou ter uma fração própria. E aí, as outras frações são todas frações impróprias. Então, tem casos aqui de frações impróprias. Só que dentre essas frações impróprias, tem esse ponto aqui que é o ponto C. Esse ponto C, especificamente, além de ser uma fração imprópria, é uma fração aparente. Então, o ponto C é uma fração aparente. Como que eu sei disso? Bem, o 6 é divisível por 3. E, mais ainda, o 6 sobre 3, ele representa um número inteiro. Ó. O 6 sobre 3 está no ponto C. E o ponto C representaria 2 unidades. Indique as frações dadas no segmento. Qual o meu objetivo? É pegar cada uma dessas frações e indicar o ponto correspondente aqui nesse segmento, que vai de 0 até 2. E essa divisão da unidade, de 0 até 1, eu já fiz em 16 partes iguais. Então, se eu quero saber onde está o ponto que representa 5/16avos, eu vou contar 5 partezinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o ponto A é esse ponto aqui. É o ponto que está aqui em cima, ó. 5/16avos. Vou até colocar aqui, ó, 5 sobre 16. Para achar o ponto B, 13 sobre 8, e como eu dividi a minha unidade em 16 partes iguais, eu vou fazer uma mudança nessa fração. Como 8 vezes 2 é igual a 16, eu posso escrever que 13 sobre 8 é alguma coisa sobre 16. O que eu tenho que responder é o seguinte: como que eu transformei o 8 em 16? Bem, eu transformo o 8 em 16 multiplicando por 2. Então, se eu multiplicar por 2 o 8, eu também tenho que fazer a mesma coisa aqui em cima. O 13 eu também tenho que multiplicar por 2. Então, eu vou ter 26 sobre 16. E aí, onde vai estar esse ponto no meu segmento? Vamos contar aqui 26 partes de 16? Não preciso tanto. Eu posso pegar um atalhozinho aqui, ó. Em vez de contar 26, eu venho até aqui o 1. O 1 já é 16 partes. E eu vou contar, ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, o ponto B, ele vai estar aqui, ó. Aqui é o meu ponto B, que é o ponto 13 sobre 8. Agora, e o ponto C? Eu tenho 3 sobre 4. Mas eu sei que 4 vezes 4 é igual a 16. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar aqui em cima também por 4. 3 vezes 4 é igual a 12. E aí eu procuro onde está o ponto 12 por 16. Então, começando aqui do zero, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui vai estar o ponto C, que é o ponto 3 quartos. Então, eu vou marcar aqui C, que é o 3 quartos. E, finalmente, eu tenho aqui o ponto 3 sobre 2. O que eu vou fazer para descobrir esse ponto? Primeiro, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 8, porque 2 vezes 8 é igual a 16. Então, isso aqui vai me dar 3 vezes 8, 24. 2 vezes 8, 16. Então, tem que achar o ponto 24 sobre 16. Só que, olha só, eu já sei que o ponto 26 sobre 16 é aqui, é o ponto B. Se eu quero 24, eu vou andar 1, 2 para trás, ó. 26, 25, 24. Eu posso marcar o ponto D aqui, ó. O ponto D vai estar aqui, que é o ponto 3 sobre 2.